Olá, queridos. Estamos hoje finalizando o nosso curso teológico e devido hoje não haver a possibilidade de todos os alunos estarem presentes em nossa última aula, tivemos a opção de fazer essa última aula online. E hoje estaremos encerrando nosso curso com um assunto de muita importância para aqueles que frequentam o curso teológico, para aqueles que têm desejo de pregar a palavra de Deus, para aqueles que têm desejo de desenvolver o seu ministério. Eu sempre digo que as bases teológicas são um fundamento estrutural para aquele que deseja ministrar a palavra de Deus. Então, ora, se faz muito importante, relevante para a vida de todo aquele que cursa o curso teológico, se faz importante para aquele que desenvolve um ministério no reino de Deus, seja aquele que faz culto no lar, seja aquele que exerce o ministério dentro do recinto religioso, dentro daquilo que nós denominamos como igreja. Então, tudo isso se faz muito importante para que possamos ter um ministério com êxito e de sucesso. E hoje nós vamos tratar do fundamento da homilética. Tratando hoje a partir desse ponto, logicamente já tivemos algumas aulas tratando sobre isso e hoje 30 minutos será necessário para encerrarmos essa discussão teológica. Vamos lá? Homilética, a arte de preparar e pregar sermões. Muitas pessoas me procuram perguntando qual é a melhor forma de montar uma mensagem, qual é a melhor forma de pregar, qual é o melhor jeito de falar em público. E a homilética, ela te dá todo um respaldo, toda uma base estrutural para que essas perguntas possam ser respondidas. Obviamente, a forma de pregar, a forma de preparar sermão, ela também é de muito cunho pessoal. Por exemplo, eu, Marcos, preparo uma mensagem diferente de uma outra pessoa. Todavia, a base estrutural da mensagem que ambos estão preparando, primeiramente, bíblica, e segundo, tem o tratar da homilética. A homilética precisa fazer parte daquele texto, para que o texto possa, então, ser compreendido pelos ouvintes. Vamos lá? O termo homilética é derivado do grego homilos, o que significa multidão, assembleia do povo, derivando assim outro termo, homilia, ou pequeno discurso do verbo homileu, conversar. O termo grego homilia significa um discurso com finalidade de convencer e agradar. Portanto, a homilética significa a arte de pregar. Então, você nota que há uma junção dessas palavras para que então possamos chegar ao termo homilética, que é a arte de pregar. O termo homileu, que quando você faz a separação da homilética, você consegue retirar daquela fala homileu, né, nos contextos originais, é uma ideia de conversa, diálogo. Qual é o dever daquele que prega a palavra de Deus? Ele não precisa ser robotizado, ele não precisa mudar a sua entonação de voz, não há necessidade disso. Na verdade, é uma conversa, é um diálogo. A pessoa que lhe ouve, ela precisa sentir em você naturalidade naquilo que você está expressando. E a homilética te dá a base estrutural para isso, ok? E aí a homilética se divide em alguns pontos. A arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga, com o nome de retórica. O cristianismo passou a usar esta arte como meio da pregação, que no século XVII passou a ser chamada de homilética. Vejamos algumas definições que envolvem essa matéria. Primeira definição: discurso, conjuntos de frases ordenadas faladas em público. Qual é o dever daquele que está discursando? O que sai dos seus lábios, aquilo que ele está pronunciando, precisa ter uma ligação. Vou dar um exemplo. Alguém abre em Gênesis capítulo de número 1. Ele vai falar sobre a criação. Só que de uma maneira despretensiosa, de uma maneira totalmente desligada, o indivíduo começa a pregar em Gênesis 1, daqui a pouco ele está parando em Jó, depois ele está lá nos Evangelhos,
E no final de tudo ele está em Apocalipse, você não entendeu onde ele queria chegar. Então ele começou a discursar, mas o discurso dele não tinha um fundamento inicial e nem um término conciso com aquilo que ele começou. Então o discurso é um conjunto de frases ordenada. Ordenada vem de ordem. Então, a partir do momento que você passa a discursar, aquilo que você começou a falar precisa ter ligação com aquilo que você vai terminar. Eu posso muito bem pregar em Gênesis e terminar nos Evangelhos. Posso, contanto que a base estrutural não seja quebrada, a base estrutural da mensagem não seja quebrada e o discurso tenha uma ordem. Por exemplo, como eu posso parar no Novo Testamento pregando em Gênesis? Posso começar em Gênesis pregando sobre a queda de Adão, o primeiro Adão, e em Romanos capítulo 5 e diante, fala do segundo Adão. Já estou aqui no Novo Testamento agora. Paulo trata em Romanos a respeito do segundo Adão. Paulo trata que por um a morte veio e por outro também a vida veio. Então você percebe que eu comecei em Gênesis, mas estou terminando em Romanos, mas há uma ligação no discurso. Então, o discurso ele precisa ter a ligação estrutural da mensagem que está sendo pregada. A segunda definição homilética, obviamente, é a ciência ou a arte de elaborar e expor o sermão. Eu não sei se você já teve, eu digo que quase todos aqueles que pregam já tiveram esse problema ou ainda tem. Você tem uma elaboração de sermão aqui na sua região cerebral, porém, na hora de você expor, não é nada daquilo que você elaborou. Você elabora um sermão com muita eficácia, você elabora um sermão com muita verdade, você elabora um sermão com muita autoridade, elabora um sermão com muita ousadia e intrepidez, só que na hora de você expor aquilo que você elaborou, não é da mesma maneira. É como aquilo que acontece durante a nossa vida, que às vezes nós estamos fazendo algo que está dando tão certo e nós queremos mostrar para essa tal pessoa, queremos mostrar para alguém, olha como está dando certo. Aí na hora que você mostra para a pessoa, dá errado. É quase isso, porque você se prepara muito bem para elaborar o sermão. A problemática está quando você expõe o sermão que ora foi elaborado. Então, a partir desse momento, você precisa compreender que não é apenas só elaborar, você precisa saber como expor este sermão. Então você pode muito bem preparar uma mensagem incrível, uma mensagem que vai gerar resultados, vai gerar almas no altar, mas se você não expor a mensagem de uma maneira audível, de uma maneira compreensiva, você vai acabar fracassando e às vezes a tua expectativa, e é bom, né, nós abrimos o parênteses disso, você não pode ministrar ou discursar criando expectativa nos ouvintes. Você não pode fazer isso, todavia, você precisa preparar bem o sermão e também expor da melhor forma possível. Então, a forma de expor tem que ser ainda melhor do que a maneira que você elaborou o seu sermão. Oratória, a arte de falar em público. Aí a arte de falar em público, ela vai englobar muitas coisas. A arte de falar em público não está só em falar, mas a forma que você se posiciona no altar, a forma que você anda no altar, a forma que você direciona aquela palavra, para quem você olha, a quem você olha, as suas expressões, a sua forma de gesticular. Por exemplo, você que me vê, o seu lado direito é esse. O seu lado direito é esse. Mas o meu, aqui, para mim, o lado direito é isso daqui, então é relativo. Então eu, Marcos, quando estou pregando, irmãos, porque a Bíblia diz que as ovelhas estarão do lado direito. Você percebe que aqui o meu gesticular foi correto para mim, porque eu estou do meu lado direito. Agora, eu estou explicando isso, aí eu falo, irmão, do lado direito. Então, dependendo da forma que eu gesticulo naquilo que eu estou falando, as pessoas que me ouvem geram uma confusão na mentalidade delas. Olha, peraí, eu vou dar um outro exemplo disso aqui para ficar mais claro. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ou eu falo assim, irmãos, a Bíblia diz dos 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus. Você vai, pera lá, 7 Espíritos, ele está colocando 5 dedos, está mostrando 5 dedos, mas não é 7. Então, tudo isso precisa ter bastante cuidado. Então, a oratória não é só o falar, mas é a maneira que você gesticula, que você senta no altar, a maneira que você se comunica.
Pregação, o ato de pregar. Sermão, o ato de pregar. Sermão, o ato de anunciar uma notícia. Para a próxima definição, retórica, conjunto de regras relativas e a eloquência, a arte de falar bem. Aí aqui a arte de falar bem é porque eu estou falando para pessoas do cunho pentecostal, mas é algo que nós precisamos compreender. Falar bem não significa gritar. Falar bem não significa falar com uma voz mais alta. Não, nada disso. Falar bem é falar de maneira compreensiva. Eu sempre digo, porque eu não tenho problema com quem prega gritando, não tenho problema com quem prega falando com a voz mais baixa, com quem fala com a voz mediana, não tenho problema, contanto que a mensagem seja compreensiva. Claro que quando é um grito exacerbado, é uma gritaria sem precedente, atrapalha porque a gente fica já focando no volume e não mais no conteúdo da mensagem. Então, é bom se policiar nisso. Não é pecado, mas é bom se policiar. Também falar de maneira muito baixa complica, porque nem todo mundo tem uma audição muito boa. Então, é bom ficar ali entre o médio, tá? Mediano. Você fala de uma maneira compreensiva. Se for necessário, aumentar um pouco o tom de voz, dar uma ênfase dentro daquilo que está sendo falado. E aí nós temos a última definição, sermão, discurso cristão falado no púlpito. Então, o sermão que você elaborou na sua casa ou em qualquer outro lugar, no seu escritório, por fim. Esse sermão que foi bem elaborado, ele precisa ser bem exposto, porque de nada vale um sermão muito rico, mas ele não tem uma boa estrutura a ser exposto. Às vezes você monta a mensagem com começo, meio e fim. Só que você começa a mensagem no meio e pula para o fim. Ou você começa a sua mensagem no meio e vai para o início e depois para o fim. Então fica confuso. Esses dias eu disse para uma pessoa, que eu estava ouvindo uma certa pessoa pregar, e eu tive que fazer força para compreender a mensagem, porque a pessoa pegava do meio, ela voltava para o início, ia no fim, voltava para o meio. Então a mensagem, eu sabia do que ele queria pregar, mas a mensagem ficou muito sem pé, em cabeça, sabe? Ficou difícil a compreensão, então eu tive que me esforçar para compreender a mensagem, apesar de saber qual era a mensagem central que ele queria passar. Porém, ficou muito complicado a compreensão pela forma que ele foi discursando, pela forma que ele expôs aquilo que ele elaborou. Provavelmente elaborou muito bem, escreveu muito bem. Eu sempre recomendo, escreva, porque aí a sua mente vai memorizar com mais facilidade. Talvez escreveu muito bem, separou os tópicos, mas talvez o nervosismo, talvez a expectativa que criou, fez a pessoa pregar de uma maneira incompreensível a muitos daqueles que ouviram. Ok? Vamos lá. E aqui nós já saímos da definição e agora nós vamos para alguns tópicos. Finalidade. Qual é a finalidade do estudo da homilética? O estudo da homilética abrange tudo o que tem a ver com a pregação e a apresentação de práticas religiosas, como preparar e apresentar sermões de maneira mais eficaz. Então, quando você estuda a homilética, o que acontece com a sua maneira de falar, a sua maneira de pregar? E lembrando, a homilética não faz parte da sua vida só quando você sobe no altar, não. A homilética faz parte da sua vida de maneira diária. A maneira que você apresenta Cristo, a maneira que você apresenta o Evangelho para uma pessoa, lembrando que nós estamos falando de discurso religioso, a maneira que você apresenta a sua fé, a fé que você professa, a ideia religiosa que você professa, se passa muito pela maneira que você fala. A maneira que você fala define muito se aquela pessoa vai dar credibilidade à verdade que está saindo da tua boca, ou se ela vai credibilizar se aquilo é uma verdade, ou se aquilo é apenas uma farsa religiosa. Então, a homilética, ela faz parte da nossa vida. Então, a finalidade da homilética é nos ensinar a como expressar as verdades que nós cremos, as verdades que nós acreditamos. A importância da matéria. Sendo a homilética a arte de pregar, deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na Terra. O próprio Jesus Cristo, em Lucas 16:16, disse: ide e pregai o Evangelho. A homilética já aparece aqui. Não aparece o termo homilética, ou o termo homilos ou homilha, mas
pregai está agarrado, entrelaçado, casado com a homilética. É impossível você pregar de uma maneira que dê credibilidade, é impossível você pregar de uma maneira que esboce a verdade que você crê, sem que antes você não domine pelo menos a base da homilética. Falar errado, irmãos, às vezes a pessoa fala errado porque ela não teve uma boa estrutura educacional. Às vezes a pessoa ela fala de uma maneira um pouco ignorante, de uma maneira um pouco chula, porque ela não teve uma educação viável durante seu crescimento de vida. Todavia, hoje nós temos portas abertas para o setor educacional, nós temos portas abertas para o setor teológico. Hoje você consegue fazer um curso teológico, eu não recomendo, mas hoje você consegue fazer um curso teológico às vezes de graça. Então hoje o conhecimento está muito fácil de ser acessado. Também é bom termos cuidado. Então a importância da matéria é essa: ensinar a pregoar o Evangelho. Quando a homilética é observada e aplicada, proporciona-se ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. A observação da homilética traz orientação ao orador. Nós tocamos muito nesse assunto nas últimas aulas sobre o orador. O orador que não é uma pessoa que ora, tá? Mas a oração em voz alta, dependendo do lugar que você estiver, ela é muito viável para lhe ensinar a ter uma boa dicção, uma boa hermenêutica, homilética, porque você vai tratar o linguajar de forma direta. Então, às vezes, se você entrar no teu quarto e você orar em voz alta, é bom porque você ainda vai compreendendo a maneira que você está falando. A oração ajuda muito, muito. Então, vamos lá. Terceiro tópico, a eloquência. A eloquência é um termo derivado do latim eloquentia, que significa elegância no falar, falar bem, ou seja, garantir o sucesso de sua comunicação. Capacidade de convencer é a soma das qualidades de um pregador. Eloquência não é gritaria, pularia ou pancadaria no púlpito. A elocução é o meio mais comum para uma comunicação, portanto, deve-se observar o seguinte. Aí vai tratando alguns tópicos, mas antes eu quero abrir um parênteses aqui. Em uma aula eu falei sobre a eloquência de um político, um candidato político. Um candidato político, ele é um exímio pregador. Não todos, não são todos, mas principalmente o candidato à prefeitura, por exemplo, um candidato a governo, um candidato à presidência da República. Você percebe que a dicção dessas pessoas, desses candidatos, é muito boa, muito boa. Eu não vou falar do cunho de vereadores, porque hoje em dia quase qualquer um se candidata, mas eu estou falando aqui da questão de pessoas de um grau mais alto, que sabe que para gerar convencimento nas pessoas, para votar nesse tal candidato, a fala, a oratória, a arte de falar, a eloquência conta muito. Quase 50% de votos, apesar de nós vivemos um período da extrema corrupção, porém, pasmem, ainda assim, 50% dos votos dos candidatos é pelo poder do convencimento da fala. Eu vou usar um candidato como exemplo. Eu não vou falar de candidatos do nosso estado, então eu posso usar um outro estado como exemplo. Nós temos um candidato à prefeitura de São Paulo chamado Pablo Marçal. Se você for ver alguns debates que ele faz, você percebe a eloquência, o poder de convencimento que ele tem na fala. Aí ele apresenta suas propostas, os outros também apresentam, só que você nota uma diferença grotesca pela forma que eles estão dialogando. Então você percebe que foi um homem que foi para ali preparado para tal debate, um homem com um poder de eloquência muito raro de se ver nos dias de hoje no mundo da política. Então a eloquência é elegância no falar. Obviamente não vou dizer que tudo que ele fala é elegante, né? Porque a ofensa tira o valor ali da eloquência no falar. Mas como eu só usei um exemplo aqui de política, não tem como falar que o político não vai agredir alguém com as palavras. É que nós vamos tratar de alguns tópicos, ok? Nós temos aí mais 10 minutos para encerrarmos essa aula,
essa videoaula. E deixa eu pontuar algumas verdades aqui. Precisamos observar o seguinte na eloquência. Primeiro ponto, voz. A voz é o principal aspecto de um discurso. Audível, todos possam ouvir. A sua voz tem que ser audível, que todos possam ouvir. Naquele ambiente, todos precisam ouvir a sua voz. Segundo ponto, ainda no quesito de voz, entendível, todos possam entender. Pronunciar claramente as palavras, pronunciar claramente aquilo que você está ministrando. A leitura correta conta muito. Se você não observar as pontuações, vírgula, e as demais pontuações que aparecem no texto que você lê, você gera um conflito de ideias, um conflito de compreensão, porque se você ler sem respeitar espaço, ponto e etc., você não lê respeitando isso, quando você for ministrar, você vai ministrar diferente da maneira que você leu, porque você vai passar o que o texto quer dizer, mas você leu de outra maneira, não respeitando o ponto e acentuações. Segundo ponto, segundo tópico, vocabulário. Quantidade de palavras que conhecemos. Olha, amados, eu sou estudante hebraico, eu estou desejoso a me aprofundar no grego. Em alguns momentos eu uso o texto original, porém, para que a mensagem fique mais compreensível. Só que não tem a extrema necessidade de você ficar batendo naquela tecla o tempo todo. Irmãos, porque no original é isso e aquilo, e também no original isso e aquilo, isso quer dizer aquilo. Não tem necessidade. A mensagem só precisa ser compreensível. Então, em alguns momentos é viável, mas existe um momento que não tem necessidade. E aí você pode acabar gerando uma defesa das pessoas a ouvirem a mensagem que você está ministrando. Vamos lá, ainda no quesito vocabulário, fácil de falar, comum a todos, de fácil compreensão e saber o significado. Você precisa saber o significado daquela palavra. Por exemplo, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu nunca fui um estudante excepcional na escola. Só que depois que eu saí da escola e eu me converti, e comecei a estudar a Bíblia, eu vi a necessidade de aprender o básico, pelo menos, de interpretação textual. E depois que eu comecei a ler a Bíblia, Jesus fez um milagre e eu me tornei um estudante assíduo da Bíblia e de outros assuntos diários da nossa vida. E aí você precisa saber o significado. E quando eu estava lendo a Bíblia, eu encontrei uma expressão que Paulo dizia assim, para isso nós labutamos. Eu não sabia o significado de labuta. E aí eu falei isso no altar. Labuta, irmãos, nós devemos labutar para isso. Aí terminou a pregação e me perguntaram o que significa labuta, que eu não sei, eu não sabia responder. Aí depois eu fui ver, labuta é trabalho, para isso nós trabalhamos. Em algumas traduções está escrito assim, para isso nós trabalhamos. Em outras está, para isso nós labutamos. E aí eu compreendia quando as pessoas diziam, grande foi a labuta, grande foi o trabalho. E então você precisa saber o significado das palavras que você fala. Evitar as gírias, linguagem incorreta e ilustrações impróprias. Olha, isso aqui não dá para me gravar porque eu vou botar numa plataforma e pode gerar escandalizar. Então eu vou evitar, mas numa aula presencial eu cito sobre essas ilustrações impróprias. Algumas regras de eloquência. Procurar ler o mais que puder sobre o assunto a ser exposto. Hoje é onde as pessoas mais pecam. Pregam algo que não leram tanto. Ministram algo que não leram tanto. Apregam algo que não estudaram tanto. Então você precisa ler mais, estudar mais do que você prega. Procurar saber o tipo de reunião e o nível dos ouvintes. Eu já tive a oportunidade de pregar em igrejas onde a igreja foi fundada por militares. E nessa igreja tinham advogados, psicólogos, sociólogos, pessoas que trabalham na área biomedicina, então pessoas que falavam de uma linguagem um nível um tanto superior. E eu, sabendo disso, eu me preparei para aquela reunião. Então nós precisamos compreender que a nossa reunião, a nossa fala, ela precisa estar audível a cada tipo de reunião que nós estivermos. Existem casas que você vai ministrar, casas, eu estou falando casa ali no sentido literal, um culto no lar que você vai pregar, você tem que saber o nível dessa reunião, o nível dos ouvintes daquela casa. Se você for pregar numa casa para um juiz, na casa de um juiz ou de um desembargador, é diferente.
A forma que você vai falar, você não vai mudar a essência da mensagem, mas a forma que você vai falar tem que ser diferente de quando você vai ministrar numa casa lá no meio da roça, de pessoas mais humildes. Então você precisa ter essa compreensão. Seriedade, pois o orador não é animador de plateia. Ser objetivo, claro, para não causar nos ouvintes desinteresse. Eu disse esses dias que uma mensagem, 15 minutos de introdução é viável. Mais de 20 minutos já é um pouco complicado, dependendo da reunião. Por exemplo, uma conferência, uma introdução de 30 minutos, tranquilamente. Agora, em um culto normal, não tem necessidade. Num congresso, também, dependendo do congresso que não tem necessidade. Agora, em um estudo, a introdução, você pode fazer uma introdução de 1 hora e aplicar depois mais 1 hora. É uma coisa totalmente diferente. Então, você precisa saber qual é o tipo de reunião que você está indo. Utilizar uma linguagem bíblica. Isso aqui não pode faltar. Evitar usar o pronome eu e sim o pronome nós. Por exemplo, irmãos, eu busco a Deus para que isso aconteça. Não é isso. Você não pode falar isso. Sim, irmãos, nós devemos buscar a Deus para que possamos viver tais coisas. Ou vou dar um outro exemplo. Você não pode usar o pronome você. Sempre o pronome nós. Irmãos, você precisa mudar, você precisa se posicionar, você precisa agir. Não. Você vai usar o termo nós precisamos nos posicionar. Por quê? Ainda que a tua vida esteja posicionada, o ouvinte que ele ouve, qual é a mentalidade que vai passar nele? Ele fala assim, ora, se quem prega está dizendo que precisa se posicionar e Deus usa dessa maneira, imagine eu. Tá vendo? Você gera o poder de convencimento na maneira que você fala. A postura do orador. É muito importante que o orador saiba como se comportar em púlpito ou tribuna. A sua postura pode ajudar ou atrapalhar a sua exposição. A fisionomia é muito importante, pois transmite os nossos sentimentos. Vejamos, ficar em posição de nobre atitude, de uma maneira educada. Você não vai na casa de alguém e fica de qualquer jeito. Você não vai na casa do teu líder espiritual, do teu pastor, da tua liderança e fica de qualquer jeito. Não, você vai ter uma atitude nobre. Então isso no altar precisa ser colocado em prática, em público, não só no altar, em público. Olhar para os ouvintes, uma dificuldade que as pessoas têm. Irmãos, olhar para o chão, olhar para os lados, mostra para as pessoas que você está nervoso, e o nervosismo mostra que você não está bem embasado naquilo que você estudou. Mostra em você falta de confiança. Não demonstrar rigidez e nervosismo. Evitar exagero nos gestos. Evitar aqui, muito isso. Evita. Não demonstrar indisposição. Cabisbaixo, com olhar de tristeza, um olhar fundo, um olhar distante. Evitar ao máximo isso. Evitar leituras prolongadas. Isso aí, irmãos, meu Deus do céu. A pessoa vai ler um texto, ler 30 versículos, 20 versículos, não tem necessidade. É bom você ler o contexto, 2 textos, 2 versículos antes do versículo central que você vai pregar, ou você lê um versículo antes, o versículo que você quer ministrar e o versículo depois, ok? Cabelos sempre penteados, melhorar sempre a aparência. A sua aparência sempre tem que estar bem visível. As nossas vestes falam muito ao nosso respeito, ok? Lembre-se que existem muitos ouvintes e estão atentos esperando receber alguma coisa boa da parte de Deus através de você. E aí eu quero finalizar a aula com 3 verdades. Primeiro, irmãos, jamais. Fale assim, irmãos, eu não tenho nada para oferecer, mas eu trouxe uma palavra. Não, você tem que ter algo para oferecer. Eu, Marcos, não quero ouvir alguém que não tem algo a oferecer. Os ouvintes não querem ouvir os ouvintes não querem ouvir alguém que não tem algo a oferecer. Nada disso. Você tem algo a oferecer. Você estudou, você leu, você orou, você buscou. Então você tem algo a oferecer. O que você pode dizer é, irmãos, Deus me capacitou a trazer algo para vocês. Não tem nem necessidade de falar isso. Porque a partir do momento que você está ali, irmão, a partir do momento que o Espírito de Deus usou alguém para lhe dar uma oportunidade, reconhece que você tem algo para oferecer em Deus. Propriamente você não pode, mas o Deus que está em você oferece algo através de ti, ok? E aí, mais 2 tópicos que eu quero tratar.
unção. Todo sermão deve ter inspiração divina. Um sermão sem unção, ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para conversão, consolação e edificação. E como vem a unção, irmãos? Busca, oração, secreto com Deus. Aí já vai mais cunho espiritual. Fidelidade textual. A fidelidade textual é importante, visto que os ouvintes estão atentos ao texto de referência e ao tema escolhido. Há muitos pregadores que tomam o texto de referência ou ao tema escolhido. Há muitos pregadores que tomam um texto e depois não conseguem compreender o texto que for lido e pregam de uma maneira totalmente desligada. Então, o que o tópico aqui quer dizer? Você tem que ser fiel ao texto que você leu. Fiel ao texto que você leu. Marcos, como eu consigo ser fiel ao texto? Aqui eu até deixei... Aqui, tá vendo? Comentário bíblico, dicionário bíblico, tudo isso se faz necessário para que então possamos compreender e ser fiéis ao texto que ora nós lemos. É bom compreendermos, irmãos, que toda mensagem que nós pregamos, a pessoa que ouve, ela não pode sair com dúvida. Você não pode gerar dúvida naquela pessoa. Existem pessoas que pregam e conseguem gerar dúvida nas pessoas que já acreditavam que o texto queria falar aquilo. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um dos alunos, que vocês possam estudar de fato isso daqui. Eu vou colocar todo esse estudo lá em nosso grupo para que vocês possam compreender melhor tudo aquilo que for explicado aqui. Deus abençoe a vida de vocês e domingo, se Deus quiser, nós estaremos entregando certificado de conclusão do curso teológico. Foram 1 ano e 7 meses de muito estudo, de muita dedicação, muitas intempéries que nós enfrentamos, mas graças a Deus você conseguiu chegar até o final. Deus abençoe a sua vida. Feche os teus olhos que eu quero fazer uma simples oração. Ó Deus, queremos te glorificar por essa oportunidade. Ó Pai, durante 1 ano e 7 meses te louvamos, te glorificamos em cada aula, algumas aulas online, outras aulas presenciais. E, Senhor, Tu tens sido sempre bem presente em nossas aulas. Nós te glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos concedera, pelo fôlego de vida, pela saúde que o Senhor concedeu a cada um dos alunos, para que pudesse, então, chegar à conclusão deste curso teológico. Peço ao Senhor, abençoe cada um deles, que eles possam colocar em prática tudo aquilo que fora falado em nossos cursos. É o que nós lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.